Em 1966, Dr. Charles Huggins, um estudioso da Califórnia, um estudioso especificamente de próstata, esse cara ganhou o Prêmio Nobel da Medicina na época, porque ele provou que a testosterona tinha relação direta, ou seja, aumentava o câncer de próstata. E sabe o mais incrível de tudo? É que ele estava errado. E hoje vocês vão ver nesse vídeo que testosterona não tem relação com câncer de próstata. Mas se você quer ver isso aqui realmente, começa logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like. Ah, Dayan, mas eu sou mulher. Se você é mulher, você precisa assistir esse vídeo também. Sabe por quê? Porque a maioria dos maridos não vão assistir. Então são poucos os homens que estão inscritos nesse canal. Por quê? Porque os que estão nesse canal são pessoas que cuidam muito da sua saúde. Parabéns para os homens desse canal. Então, vocês, mulheres desse canal, assistam para passar para os maridos de vocês, para os namorados, para os pais, para os irmãos. O grande problema desse cientista e pesquisador é que ele estudava a relação da testosterona e da próstata em cães. Então seus modelos eram baseados em cachorro. O que é que ele fazia? Ele castrava, capava, como a gente diz aqui no Ceará, ele capava cães com a próstata crescida. Isso, as próstatas detectadas por ultrassom. Após a castração, quando tiravam os testículos desses cães, a próstata diminuía de tamanho. E sabe o que acontecia? Os níveis de testosterona também caíam. Então olha só, ele tinha razão em pensar isso. Se ele castrava o cão e o nível de testosterona caía e a próstata diminuía de tamanho, logo, testosterona tem relação com próstata crescida. Logo se determinou que câncer de próstata é causado por testosterona. E ele levou isso para o tratamento com humanos. O que é que ele fazia? Baixava a testosterona dos homens, mas em câncer metastático. Ou seja, aquele câncer de próstata que já estava disseminado. E também dava estrogênio ou castrava esses homens. Gente, muitos homens foram castrados no Brasil e ainda hoje, saiba disso, ainda hoje tem muita gente sendo castrado no Brasil e fora do Brasil para tratamento de câncer de próstata. E é o seguinte, quando ele castrava os homens, diminuía a fosfatase ácida nesses homens. Quando você dava testosterona, aumentava a fosfatase ácida. E o que era a fosfatase ácida? Fosfatase ácida era um exame que nós fazíamos nos pacientes para saber se eles estavam ou não com tumor de próstata no passado. Nem existe mais, não serve mais para isso hoje em dia. Foi abolido. Então esse era o parâmetro usado na época, no passado, para detectar tumor de próstata. Outro grande problema é que o Dr. Charles Huggins trabalhou com 3 casos. Olha só, 3 casos foram responsáveis por todas as castrações de homens de lá até aqui. De 1966 até hoje, 3 casos, 3 foram responsáveis por castrações de milhares de homens. E aí você às vezes fica esperando um grande trabalho para poder usar ou não testosterona. Mas tem trabalho para isso, viu? Conclusão da época. Câncer de próstata aumenta com a testosterona. Nós já falamos sobre isso. E na época se falava como se fosse câncer de próstata e testosterona era como se você jogasse lenha na fogueira. O negócio já estava ruim e você piorava mais ainda. Eu passei por isso na minha faculdade de medicina. A gente entendia que o homem que tivesse câncer de próstata não podia nem chegar perto de testosterona. Eu vi o meu avô com câncer de próstata morrer feminilizado. Com os seios maiores, crescidos, tomando hormônio para virar uma mulher. Na verdade é isso que acontecia e hoje ainda acontece muito. Então o Dr. Charles era um homem brilhante, mas espalhou um erro que não foi culpa dele. Então as coisas mudam, os paradigmas mudam e todo mundo erra. Eu posso estar falando uma coisa aqui agora e futuramente está sendo criticado porque eu falei isso. Até que depois apareceu um médico chamado Dr. Morgan Tail, um pesquisador de Harvard. Quem conta essa história muito bem contada é o Dr. Laí Ribeiro. E se você quiser depois pesquisar, ele conta isso muito bem contado. Esse Dr. Morgan Tail foi formado em Harvard. E ele começou a dar testosterona para os pacientes. E ele começou a dar testosterona para os pacientes com queixa de impotência, de deficiência de ejaculação, com queda da libido. E os pacientes começaram a melhorar. E o que é que o Dr. Morgan Tail fez? Ele fez biópsia de 33 pacientes. Não eram mais 3, eram 33. E ele percebeu que os pacientes dele, que ele biopsiava, tinham 18% de câncer de próstata assintomático. Ou seja, os pacientes dele que tinham carência de testosterona, porque tinham impotência, queda da libido, tinham problemas com toda a questão de testosterona, os pacientes com testosterona baixa tinham 18% câncer de próstata sem sintomas. Ou seja, os pacientes do Dr. Morgan Tail tinham 9 vezes mais câncer de próstata, 9 vezes mais do que o que usava testosterona. Então como assim? Ele pegava pacientes com baixo nível de testosterona e esses pacientes tinham mais câncer de próstata? Mas a história não é que quem tinha menos
testosterona tinha mais câncer de próstata? Então não seria o contrário? É verdade, seria o contrário e ele mudou essa história. Mas a sociedade médica da época achou pouco. O que é que ele fez? Ele fez em 70 casos a sua biópsia e os percentuais se mantiveram semelhantes. O que eu estou falando para vocês aqui foi uma revolução na medicina e principalmente na urologia. E você pode pegar vários trabalhos falando isso aí. Não sou eu quem está dizendo. Você pode pegar trabalhos que mostram incidência de câncer de próstata com baixos níveis de testosterona. Será que é em qualquer jornalzinho? Não. É no New England Journal of Medicine. Olha aí, 1992. Inclusive tinha um coautor brasileiro, o urologista de Porto Alegre, Dr. Hernani. Você pode pesquisar isso aí. Dr. Hernani Holden, um dos poucos defensores da testosterona em pacientes com câncer de próstata, tanto no Brasil como fora. Ele já foi muito criticado. E ele e o Dr. Morgan Tail fizeram uma revisão extensa de todos os trabalhos relacionados à próstata e testosterona e não encontraram nenhuma prova que comprovasse, nenhum trabalho sustentável que provasse que testosterona causa câncer de próstata. E se você for dar uma olhadinha, você não encontra nenhum jovem adolescente, 17, 18, 19 anos, com câncer de próstata. Você só encontra o quê? Homens com 50, 60, 70, 80. Por quê? Porque homens jovens têm muita testosterona. E você vai envelhecendo, vai acabando. Então, à medida que a testosterona vai caindo com a idade, vai aumentando a possibilidade do câncer de próstata. Então, a causa do câncer de próstata não é a testosterona, e sim a falta da testosterona. Não só isso, mas a estrona, o estradiol. É o homem se tornando mais feminino. Então o tratamento dos homens com testosterona não aumenta o risco de câncer de próstata. Isso mesmo em pacientes com alto risco para câncer. Agora, eu não estou falando aqui do paciente já com câncer disseminado de próstata, metastático e que já foi castrado. Aí é outra coisa, quando você castra o indivíduo, você altera os receptores de testosterona do corpo. E eu fico muito feliz porque pelo menos 1/4 dos urologistas pensam da mesma forma que eu penso também. Eu quero te dizer agora, se você é um homem, se você é casada com um homem que tem problema de próstata, então procure um urologista e fale para ele, diga que você escutou, você viu nesse vídeo, mas procure um urologista que estude bastante. Porque essa questão ainda precisa ser muito definida na cabeça dos médicos. Mas tem muito médico bom, muito médico que está estudando hoje em dia que pode te ajudar. Eu poderia citar aqui mais de 100 trabalhos mostrando e provando o que eu estou falando. Mas você pode fazer isso e pesquisar no Google Acadêmico ou em outros lugares. E outra coisa muito importante, eu estou falando aqui para vocês, da testosterona isomolecular, do creme, do uso transdérmico. Não estou falando aqui de trabalhos feitos com testosterona injetável. O que também é uma coisa boa, mas eu não quero entrar nessa polêmica. Então nós precisamos entender que paradigmas, não só na medicina, mas na nutrição, na nossa vida, precisam ser mudados. Da mesma forma que os alimentos, a gente muda a ideia. Então há um tempo atrás a gente comia com banha de porco e hoje as pessoas trocaram por óleo de canola, por óleo vegetal. Então o mundo adoeceu mais. Nós estamos precisando entender que as gorduras não são tão ruins assim, que as gorduras são boas. O ruim é a gordura hidrogenada. Então a testosterona também é uma coisa boa. E uma coisa boa também para você é você ir para nosso evento, Viva com Saúde, Viva com Paixão. Os links para inscrição estão na descrição desse vídeo. Fica aqui a minha gratidão a todos esses médicos, pesquisadores que nos dão esses conteúdos para a gente poder formar e ajudar vocês. Fica aqui a minha gratidão, doutor Laí Ribeiro, por ter me ajudado também nessa investigação, por ter indiretamente me ajudado com conteúdo. Fica minha gratidão a todos os pesquisadores. Fica minha gratidão ao Dr. Hernani também, urologista que deve ter passado por momentos difíceis na vida dele, quebrando paradigmas do mundo. E fica aqui o meu abraço para vocês. Vivam com saúde, vivam com paixão, com Deus no coração.